Agora na lição Zoom, nós vamos aprender a utilizar a ferramenta Zoom com praticidade. Então, a princípio, vocês podem pensar que a ferramenta Zoom, simbolizada aqui por esse símbolo de lupa, certo? Que é uma ferramenta simples, fácil de utilizar, mas na verdade, nessa lição aqui, eu vou mostrar para vocês que ela é uma ferramenta até de certo modo inteligente e tem várias formas de se utilizar ela. Eu vou mostrar para vocês alguns macetes, né? Na verdade, o que eu vou fazer é apresentar para vocês diversas formas de se trabalhar com as teclas de atalho, certo? Para diferentes tipos de tarefas que vocês queiram realizar executando o Zoom no trabalho de vocês. Então, o importante nessa lição é que vocês aprendam as diferentes formas de se trabalhar com o Zoom, que vocês saibam escolher dentro do trabalho que vocês estarão executando o que é mais prático, o que é melhor para o trabalho de vocês, para que se torne mais ágil e para que o serviço fique mais otimizado, certo? Então, nessa aula, eu vou começar apresentando para vocês o que é mais simples se trabalhar com o Zoom, que é óbvio. Em seguida, eu vou começar a apresentar para vocês as teclas de atalho para se trabalhar com o Zoom. E por último, o que na verdade vai ficar para a aula seguinte, eu vou ensinar para vocês como é que se trabalha com a forma avançada do Zoom, que na verdade é utilizando o gerenciador de Zoom. Então, nessa lição, vamos começar aqui pelo que é mais simples, pelo que eu considero ser o mais simples mesmo, o mais fácil, o mais utilizado pela maioria dos profissionais, que é essa aqui, que é a opção de utilizar com o botão de rolagem do nosso mouse. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, se eu der rolar o meu mouse uma vez para cima, ele amplia, da mesma forma que eu fiz essa ampliação ali atrás, e se eu rolar para baixo, ele reduz. Importante observar aqui que aonde eu colocar o mouse, ele vai ser o centro de referência para ampliação. Vou colocar aqui no meio aqui para vocês verem, e vou rolar para cima, e ele vai ampliando justamente nessa área onde eu tenho o mouse localizado, certo? E para baixo ele vai reduzindo também essa imagem, ok? Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. Deixa eu localizar isso um pouco melhor, mais centralizado, certo? E outra característica importante de se utilizar aqui a barra de rolagem do Zoom, que ela vai funcionar para qualquer ferramenta que a gente tiver selecionada. Então, por exemplo, aqui eu tenho selecionado a ferramenta seleção, mas se eu selecionar, por exemplo, a ferramenta aqui retângulo, e com o retângulo selecionado eu posso utilizar o scroll e ele vai dar um zoom para cima e para baixo. Ou qualquer outra ferramenta, por exemplo, a ferramenta texto, eu posso dar zoom aqui para cima ou para baixo. Então é importante que quando a gente utilizar o botão de rolagem, ele vai funcionar para qualquer uma dessas ferramentas, certo? Agora eu vou mostrar para vocês utilizando a ferramenta propriamente dita de zoom, né? Esse símbolo de lupa, certo? A gente pode utilizar também a tecla de atalho para selecionar essa ferramenta. Mas eu vou vir aqui e vou simplesmente clicar aqui na lupa, cliquei sobre ela e eu selecionei a ferramenta. E vou mostrar para vocês, essa aqui também é muito simples o uso, a gente simplesmente dá um clique e ele faz a ampliação. E observem aqui, ó, a gente tem aqui o valor da minha ampliação. Né? Se eu clicar mais uma vez, esse valor ele dobra, né? Tá vendo? Se eu clicar mais uma vez, e esse valor ele vai dobrando a cada clique que eu dou. E agora, se eu segurar a tecla Shift, vocês observam aqui que o meu símbolo de lupa ele passa a ter um valor aqui negativo, em vez de ser um mais, ele passa a ser um menos. E se eu clicar com o mouse, ele vai reduzindo a cada clique que eu dou, certo? Outra forma de dar o zoom, por exemplo, vou pegar aqui a ferramenta seleção, vou selecionar um objeto, selecionar esse objeto, eu vou clicar em F2, essa opção aqui. Então eu vou clicar em Shift F2 e ele dá o zoom exatamente no objeto que está selecionado. Deixa eu reduzir novamente, eu vou utilizar o scroll do meu mouse para reduzir. Então, me selecionar outro objeto, vou selecionar esse aqui, por exemplo, vou segurar em Shift F2 para mostrar novamente. E olha só, ele dá o zoom no objeto que está selecionado, certo? Eu vou reduzir aqui um pouco novamente para a gente ver a próxima ferramenta. Então, a gente também pode reduzir aqui ó, utilizando o botão direito do mouse. Eu vou dar o zoom aqui com a lupa, vou dar o zoom aqui nesse item aqui, para a gente ir vendo, certo? Estou dando vários zooms, eu vou chegar aqui o limite do zoom, inclusive para a gente ver essa porcentagem aqui, nós estamos a 8.000
de zoom, deixa eu dar mais um, vamos ver até onde é esse limite. Então chegou aqui, chegou ao limite, nós chegamos no limite de 264.000 vezes o valor original. Certo? Isso é até um valor que eu diria absurdo, né? Tá aí uma das potencialidades do Corel. E agora para reduzir, eu vou fazer diferente, eu demonstrei com Shift, certo? Eu cliquei aqui no Shift e aparece o símbolo de menos, mas dessa vez eu vou reduzir utilizando o botão direito do mouse. Eu simplesmente vou clicar com o botão direito, cliquei mais uma vez, e ele vai realizando a redução também. Estou clicando aqui com o botão direito várias vezes, até ele concluir a redução. Deixa eu dar um zoom aqui também. Então utilizei essa tecla aqui de atalho, que é com o botão direito. Eu gosto muito de utilizar esse atalho aqui seguinte, que é o F4, e que eu vou utilizar aqui diversas vezes no decorrer do curso, porque é algo muito comum para mim, que eu uso muito. Então quando a gente clica em F4, ele vai mostrar todos os objetos que tem na tela. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, F4, e olha só, ele mostra todo o meu objeto aqui na tela da forma melhor de se visualizar eles, certo? Mas olha só que interessante também, eu posso reduzir o objeto e apertar em F4, ele vai mostrar para a gente todos os objetos da tela. Eu posso ampliar também e clicar em F4 e ele volta a mostrar os objetos na tela. E deixa eu te mostrar outra coisa, reduzindo aqui, por exemplo, se eu criar um objeto aqui fora da minha área de trabalho, mas se eu der um F4, ele vai incluir esse objeto dentro dos objetos a serem visualizados. Por quê? Porque ele visualiza todos os objetos na minha área, na minha tela de trabalho, certo? Que é a mesma coisa da gente selecionar aqui em ferramenta, nós temos aqui o ícone também de aumentar todos os objetos, o F4, certo? Deixa eu apagar ele aqui com a ferramenta seleção, porque eu não quero esse círculo. Vou dar um F4 para centralizar essa visualização, F4, certo? E vamos ver as opções seguintes. A opção seguinte aqui, a gente tem o Ctrl+, e o Ctrl-, que é uma opção muito utilizada, por exemplo, nos programas da Adobe. Então, para quem já está acostumado a utilizar isso nesses programas da Adobe, vai poder utilizar aqui no Corel também. Porém, nessa versão mais atual do Corel, as versões mais antigas isso não funciona, certo? Mas vou mostrar aqui para vocês, vou segurar o Ctrl+, ele vai dar um zoom, e Ctrl-, ele vai dar o zoom também. Lembrando que ele faz o zoom na posição do mouse. Então, posicionando o mouse aqui agora, ele vai dar o zoom nessa região. Agora, reduzir, Ctrl-, eu vou reduzindo o meu zoom, certo? Outra opção interessante, deixa eu dar um F4 para poder centralizar na tela aqui. Outra opção interessante é utilizar o navegador de zoom, que seria essa opção que é a tecla de atalho N. Como é que é isso? Eu vou dar um pequeno zoom aqui para vocês verem e vou teclar em N. Quando eu segurar o N, na verdade eu não vou precisar nem segurar, vou só clicar no N uma vez só, ele vai abrir um navegador para mim. Vou clicar aqui e olha só, ele abre um navegador. E aqui, naturalmente, o mouse vai percorrendo esse navegador aqui na área que eu quiser ocupar, né, que eu quiser ver o zoom. E quando eu selecionar o que eu tiver decidido, a área que eu queira realizar ou concluir o zoom, eu vou dar um clique e aí está aqui o meu cursor, né, ele passa a tomar essa região aqui, eu posso trabalhar sobre o documento, certo? Vou fazer de novo, vou teclar aqui com N, e olha só, vai abrir para a gente. E quando eu der um clique, ele volta para essa região aqui. Deixa eu selecionar a ferramenta seleção. Vou dar um F4 para a gente ver o último item, que é o item enquadramento ou a tecla de atalho H. A gente pode também selecionar aqui, ó, esse íconezinho de mãozinha aqui que a gente tem junto com a lupa. Então eu vou clicar aqui e o símbolo de mão, seleciono ela. E aquela mãozinha que a gente já conhece, muitos programas utilizam. Lembrando, por exemplo, eu posso utilizar o scroll aqui, ó, eu vou utilizar o scroll do meu mouse para ampliar, e eu utilizo a mão para poder fazer esse deslocamento aqui do objeto, esse enquadramento do objeto, certo? Então essa aqui é a última forma que a gente viu com a ferramenta Zoom. Deixa eu dar um F4 novamente. Aliás, eu vou mostrar mais uma para vocês. Eu vou ampliar aqui o zoom aonde eu quiser, seleciono a ferramenta Zoom, se eu der dois cliques sobre ela, a gente tem um efeito semelhante à tecla de atalho F4, que exibe todos os documentos. Vou dar dois cliques aqui, ó, e ele faz aqui, vamos dizer, um F4, né? Todos os objetos da tela. Deixa eu fazer de novo, amplio, dou dois cliques sobre a ferramenta e ele faz um F4 também.
Então tá aí, essas foram todas as opções que a gente conhece de se trabalhar com a ferramenta, com as teclas de atalho do Zoom, certo? Eu vou pedir que vocês pratiquem bastante, na verdade exercitem cada uma dessas opções e naturalmente com o tempo vocês vão poder entender ou vocês vão se familiarizar com uma ou outra forma de se trabalhar. Mas eu vou pedir para vocês, uma vez ou outra, voltar nessa lição, porque depois que vocês aprenderem a utilizar o programa mesmo, quando vocês voltarem nessa lição, vocês vão relembrar outras formas que talvez vocês esqueceram de utilizar o Zoom, certo? Para vocês poderem saber utilizar vários recursos do Zoom. Então é isso, a lição foi essa, a gente fica por aqui, até a próxima lição, que é a lição avançada de se trabalhar com o Zoom.